Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. E o assunto de hoje é comida, ou melhor, especiarias, uma das grandes motivações que a Europa vai utilizar para expandir os seus territórios com a mentalidade mercantilista. Essa é a nossa aula de hoje, então, bora começar. Bom, na aula de hoje a gente tem a pergunta que vai nortear a nossa aula que está aqui, ó. Além da formação dos estados modernos e do mercantilismo que a gente já trabalhou numa outra aula, quais foram as outras motivações para a expansão marítima europeia? Ou seja, o que motivou esses primeiros países, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, sobretudo Portugal e Espanha, a pegar os seus barcos e irem para novos lugares para fazer, por exemplo, colonização, dominação, etc. Então hoje a gente vai trabalhar três grandes motivações. A primeira delas é o comércio com o Oriente, são as especiarias, gêneros alimentícios e outros que a gente vai trabalhar. A segunda motivação tem ligação com as cruzadas de séculos atrás. A igreja, junto com reis, nobres e burgueses, vão revigorar esse ideal cruzadista contra os muçulmanos, por exemplo, lá no Oriente. E, por último, desenvolvimento, aprimoramento de técnicas náuticas. A gente já vê no final da aula que algumas técnicas de navegação ou instrumentos para as navegações foram melhorados, foram aperfeiçoados. Muito bem. A primeira parte da aula, então, é sobre as especiarias. Os produtos orientais mais cobiçados pelos europeus eram esses produtos que nós chamamos de especiarias e você já deve ter ouvido falar em algum lugar. Portugal e Espanha, nas grandes navegações, na sua expansão marítima, eles iam atrás de especiarias no Oriente e em outros lugares. E aí vem a pergunta, né? O que são essas especiarias? Então a gente tem, por exemplo, a pimenta do reino. Tem várias imagens aqui que vão representar essas especiarias, tá? Então a primeira é a pimenta do reino. Aqui eu coloquei ela quando está no pé, né? Porque a gente sempre fala em pimenta do reino nas aulas de história como especiaria, mas nunca fala como que ela é antes, então, de se tornar um produto. Então tá aí a pimenta do reino no seu pé, pesa aí de 3 a 4 metros de altura. Uma outra especiaria é o cravo da Índia. Vamos lembrar que o Oriente ele chamava de as Índias, então não é à toa que o cravo é chamado de cravo da Índia. Aqui está o cravo verde, então eu não posso deixar ele se tornar flor, e aí eu tiro esse cravo verde e faço a secagem, e aí eu vou ter o produto final. A gente tem também a canela em pó, que era uma especiaria muito apreciada, tirada então é a casca da árvore, tirada e secada. A gente tem o gengibre também, né, o rizoma de uma planta sendo comercializado como um grande produto. Aqui está a planta que a gente tira o rizoma, né, que é a parte subterrânea ali, e aí eu vou ter esse produto. Tem também a noz moscada, ali tem ela inteira e ela em pó. A noz moscada é esse produto que está dentro de um fruto bem esquisito, tem uma parte vermelha que fica ao redor do produto, e aí eu tiro esse interior, né, coloco na secagem e eu vou ter o produto final. E também o açafrão. O açafrão é um produto muito apreciado, não só lá atrás, né, no passado, mas hoje também. Só que, como é que a gente pode transformar isso tudo num texto? Olha só, é um conjunto de alimentos de origem vegetal e algumas são utilizadas para a fabricação de tinturas, outras são utilizadas para a fabricação de perfumes, medicamentos, na conservação de alimentos ou até mesmo como alimentos. Então você tem diversos tipos, né, de casca a semente, de fruto a caule, de rizoma, enfim. Então você tem vários produtos de origem vegetal que serão utilizados então nesse comércio. Aliás, quando eu falei de açafrão ali atrás, você pode ter lembrado ou já visto açafrão aí na sua casa. Só que o açafrão que a gente usa no Brasil, que é esse que você vê, que é um rizoma parecido com o gengibre, né, e dá sabor e cor à comida, não é o açafrão verdadeiro. Esse açafrão a gente chama de açafrão da terra, esse que a gente tem aqui comum aqui no Brasil, e ele é também chamado de cúrcuma. O açafrão verdadeiro é esse tirado de uma flor chamada de crocus sativus. Esse pistilo, essa parte vermelha dentro da flor é tirado e isso é o açafrão verdadeiro. E aí você pergunta, nossa, mas deve dar trabalho, né? Cada florzinha é um pistilo. Pois é, só para você ter noção de valor, 1 quilo de açafrão verdadeiro hoje está em torno de 70 mil reais. Era um produto muito apreciado e ainda é, e por conta da sua dificuldade de produção, o valor é bem alto. Aliás, outra curiosidade, para você ter 1 quilo de açafrão verdadeiro,
você precisa de 250 mil flores. Então, imagina a quantidade de flor que eu preciso para ter uma quantidade razoável aí de açafrão verdadeiro. E o mais doido disso tudo, eu coloquei esses GIFs ali na frente da marca, né, para não ficar fazendo merchan, mas é muito doido pensar que esses produtos, muitos deles, tirando o açafrão, que é 70 mil reais o quilo, muitos desses produtos você encontra hoje em pacotinhos no mercado. Pacotes aí de 2 a 5 reais, depende da marca, depende da região que você está, e são pacotinhos relativamente baratos. Só que na Idade Média, né, final da Idade Média e começo da Idade Moderna, esses produtos literalmente valiam ouro. Eram produtos que na Europa quase não tinha, portanto, lei do mercado, né? Quanto menos tem, mais vale. E aí, como esses produtos quase não tinham no mercado europeu, as pessoas iam para o Oriente, traziam para a Europa e vendiam ele e lucravam muito. Então, por exemplo, a burguesia, que era uma classe social que estava crescendo muito nessa época, vai lucrar demais com esses produtos aí, que hoje muitos deles são encontrados a pacotinhos no mercado. Outras especiarias também não englobam necessariamente comida, mas, por exemplo, tapetes, a seda, o próprio açúcar também, que é um alimento. Então, outros produtos encaixavam nesse grupo que a gente chama de especiarias. Bom, esse mapa eu quero que você olhe o seguinte. Antes, no meio da Idade Média e na Antiguidade, tinha uma rota comercial chamada de Rota da Seda, que saía da China, então acompanhando o mapa aí, saía da China, passava pela Índia, passava pela Pérsia e chegava finalmente à Europa. Só que essas rotas foram aumentando conforme o tempo foi passando. E qual que era o problema dos europeus? Tinha um atravessador no meio que eram só os italianos. Vamos lembrar que os italianos renascentistas da grande burguesia, eles eram os atravessadores. Eles que buscavam esses produtos lá no Oriente. Então eu de Portugal, eu da Espanha, eu da Inglaterra, eu da França, preciso comprar da Itália, de comerciantes italianos. Então havia um monopólio italiano no mar Mediterrâneo, principalmente de Roma, Gênova e Veneza, existia um monopólio. Eu pegava esses produtos e passava então para frente a valores mais altos. E aí você já começa a imaginar, né? Portugal, por exemplo, que é um dos primeiros países a se formar como Estado moderno, querendo esse comércio, querendo esses produtos, Portugal só tem uma fronteira que é a Espanha. Então eu tenho que dar um jeito, eu tenho que achar uma outra rota, uma rota alternativa para chegar na região que nós chamamos de as Índias. E tem um agravante também, onde eu coloquei esse ícone, que remete aos muçulmanos, um povo chamado de turco-otomano vai dominar a região onde está ali a imagem que eu coloquei para você. Eles vão dominar, por exemplo, o Império Bizantino, Constantinopla, o Império Romano Oriental. Então, o domínio cristão que era do Império Romano Oriental, né, o Império Bizantino, ele entra em ruína. E os muçulmanos, então, vão dominar essa área. Então, você tem uma dominação, um monopólio não só italiano sobre as especiarias, como você também agora tem muçulmanos no meio do caminho. E aí você já começa a imaginar que outros países têm que achar uma outra rota. Primeiro, porque o mar Mediterrâneo está dominado pelos italianos, e porque por terra, pela Arábia, pela Pérsia, pela Turquia, eu vou ter aí domínio árabe-muçulmano, domínio turco-muçulmano sobre esses lugares. Então eu preciso ir para o mar, porque eu preciso, então, buscar metal precioso, vender muitas outras coisas, né? A mentalidade do mercantilismo é aflorada aqui. Então você imagina Portugal, onde está nesse mapa lá, ó, Lisboa e Sagres, duas cidades importantes, que vão ter uma importância histórica gigantesca para Portugal, esses lugares sendo centros mercantis, e Portugal, então, precisa se lançar ao mar. E aí, em 1415, por exemplo, Portugal domina Ceuta, que está ali no noroeste da África. E aí eles vão começar a descer a costa africana, vão fazer feitorias em vários litorais africanos, justamente, então, para pegar esses meus navios e poder chegar lá nas Índias. E aí começam as grandes navegações portuguesas, né? Eu tenho várias viagens, eu tenho, por exemplo, Bartolomeu Dias fazendo contorno lá no sul africano, no Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas, e aí eu tenho esse contorno que era muito difícil fazer, e aí eu tenho Vasco da Gama, em 1498, chegando a Calicut, nas Índias. Claro, gente, é um intervalo de 100 anos, mas que finalmente Portugal chegou às Índias. Olha que doido. Em 1492, a Espanha tinha chegado na América, né? E em 1500 Portugal vai chegar aqui no Brasil. Já em 1498, né, 2 anos antes de Portugal chegar no Brasil, Portugal já tinha chegado nas Índias, em Calicut, né, para fazer o comércio então
de especiarias, uma rota alternativa que Portugal se lançou ao mar. Lembrando que nessa época tinha muita gente que acreditava em terra plana, né? Essa era a crença cultural da época, monstros marinhos, redemoinhos, abismos no final do mundo, enfim, muita gente que vai deixar de acreditar nisso. Eles vão, portanto, pegar a ideia do Galileu, a ideia de Copérnico, que a Terra é redonda, e eles vão querer dar uma volta, por exemplo, para chegar nas Índias, e aí a gente tem Portugal e Espanha chegando aqui na América. Então essas pessoas que faziam as navegações, eles já tinham tirado esse ideal aí de terra plana e colocado, portanto, na mesa a ideia de terra redonda. Olha que doido isso, né? Terra plana, pensamento bem retrógrado, não é mesmo? Eu já prefiro imaginar a Terra em formato piramidal, Illuminati, ou um pedaço de pizza. Acho muito mais conceitual do que outros formatos aí que a gente tem. A Terra, formato de pizza, é uma ideia que me agrada demais. Continuando, então, ao nosso assunto, em 1453, no século XV, a gente tem, então, os turcos otomanos conquistando Constantinopla, conquistando o Império Bizantino, conquistando o Império Cristão Oriental. Qual que é o problema disso? O problema é que eles vão dominar as rotas comerciais que chegavam nas Índias, que chegavam no Oriente. Então, Portugal, Espanha, França e Inglaterra querem outras rotas para chegar nesses lugares. E Portugal é um dos pioneiros. A gente vai trabalhar numa outra aula por que Portugal foi pioneiro, tá? Então, olha só. O ideal cruzadista revigorou. Vamos lembrar, cruzadas. Movimento cristão de recuperada da Terra Santa, lá no século XI, XII e XIII. Aqui eu tenho uma nova cruzada, que é o seguinte: eles vão recuperar essas ideias de querer dominar novos territórios para chegar no Oriente. Por quê? Olha só. Primeiro, a burguesia queria ter rotas comerciais melhores, aumentar os seus lucros. Os nobres queriam mais terras. A igreja expandia a fé. Vamos lembrar que dali a alguns anos, 50 anos depois, vai começar os movimentos de reforma protestante. Então a igreja já tem essa preocupação de expandir a sua fé. Os reis mercantilistas buscando metais preciosos, aí na sua mentalidade de balança comercial favorável, enfim. Então, tudo isso, eles vão olhar para o mar e vão falar: esse é o caminho, vamos nos lançar ao mar para que a gente domine novas rotas. Então, a tomada, a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos vai fazer com que os portugueses e espanhóis lá no oeste europeu vão revigorar essa ideia de que, poxa, o caminho está dominado por árabes muçulmanos. Eu vou ter que achar uma rota alternativa aí para eu, por exemplo, fazer o meu comércio das especiarias. Acima de mim um GIF do filme Cruzada, que vai falar momentos antes, né, as cruzadas verdadeiras, digamos assim, lá no século XI e XII, e acima do GIF a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Que, aliás, essas imagens eu tirei do Museu Online de Constantinopla, e esse momento, pessoal, nós historiadores consideramos como o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, que é o fim da Idade Moderna e o começo da Contemporânea, esse momento aqui, a tomada de Constantinopla, a queda do Império Romano Oriental, a gente tem como o fim da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Então, esse período de transição é muito doido. Vai ter reforma protestante, vai ter reforma católica, vai ter renascimento, vai ter absolutismo, vai ter mercantilismo, vai ter grandes navegações. Então, é um momento de muita transformação dentro do continente europeu. Aqui mais umas imagens da tomada de Constantinopla. Esses canhões gigantes a gente chama de bombarda turca. Eles vão usar esses gigantes canhões para destruir as muralhas da fortaleza que tinha em Constantinopla. E aí é um momento histórico, é um momento em que os turcos otomanos, os muçulmanos vão dominar esses territórios. Aqui uma outra imagem de museu, uma imagem real dessas bombardas turcas que colocavam 3 projéteis gigantescos dentro desses canhões. Então você imagina um ambiente de guerra como era no final. Para a gente finalizar então a nossa aula, vamos falar das inovações técnicas náuticas, instrumentos que os navegadores vão utilizar e vão melhorar aí as suas navegações. O primeiro deles é a bússola, um instrumento que tem uma agulha imantada que aponta apenas para o norte. E aí, se eu sei o norte, eu sei o resto, né? Se o norte está apontando para a minha frente, as minhas costas serão o sul, a minha direita será o leste e a minha esquerda será o oeste. Então, um instrumento aí aprimorado pelos portugueses. Vamos lembrar que a bússola primitiva era uma agulha imantada dentro de um recipiente com óleo.
ou com água. Aqui não, aqui ela está numa haste fixa e aí ela vai poder fazer a sua movimentação e apontar para o norte. Um outro instrumento utilizado na época é o astrolábio. Tem 3 exemplos aqui. E, prof, para que serve o astrolábio? Ele serve para você medir a altura e posição dos astros, né, os corpos celestes, para você ter noção da sua latitude, aonde eu estou no planeta. Então, o astrolábio iria te auxiliar para você se localizar pelas coordenadas geográficas. O astrolábio, só uma curiosidade, ele aprimorou para o sextante, que é esse instrumento que você está vendo aí. Hoje, o navegador, se não tiver GPS, ele vai ter o sextante para se encontrar no meio do planeta. Digamos que ele não tem acesso à internet ou qualquer outra coisa. O sextante ele é um produto derivado dos astrolábios antigos medievais. Aqui uma imagem de como eles usavam, né, o astrolábio. Você tinha uma série de protocolos, de procedimentos para você ter o uso desse instrumento. Apontava para um astro que você queria, para o Sol, por exemplo, e aí alinhava com o horizonte. Você tinha o ângulo, montava esse triângulo imaginário, e aí você tinha, por exemplo, tangentes e outros cálculos matemáticos para serem usados para localização. E as grandes estrelas, que são as caravelas, aquelas que, por exemplo, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, ou que Cristóvão Colombo chegou na América Central. Então as caravelas eram embarcações aprimoradas, mais leves, mais ágeis, que serão muito utilizadas nesse momento. Essa foto aqui é uma réplica que nós temos lá na Bahia, em Porto Seguro, uma réplica da caravela que Pedro Álvares Cabral teria chegado ao Brasil. Teria não, né? Chegou ao Brasil. E aí, às vezes, ela passa por reforma, ela muda a pintura dela e tal, mas tem uma réplica lá na cidade de Porto Seguro, na Bahia, onde foi que eles chegaram em 1500. Pessoal, aula de hoje, então, o que eu quero que você entenda? Que além do mercantilismo, que além da formação dos estados nacionais, que além do fortalecimento da burguesia, tiveram outras motivações para as grandes navegações. Por exemplo, as especiarias, cravo, canela, pimenta, gengibre, açafrão, noz moscada, produtos alimentícios que vão ser uma motivação para que eles façam grandes movimentações para o Oriente, para buscar esses produtos. Quero que você lembre também que Portugal, né, com essa fronteira última no mar, começa a se lançar ao mar, começa a fazer suas grandes navegações. 1415 é um ano histórico que eles vão tomar uma cidade chamada de Ceuta, no noroeste da África, e eles vão contornar a costa, né, litorânea, o litoral africano, para chegar nas Índias, para fazer um caminho alternativo. Dentre esses caminhos alternativos, eles vão chegar nas Américas, que a gente vai trabalhar numa outra aula. Quero também que você lembre que a queda de Constantinopla, um império cristão oriental que tinha lá na cidade do Império Bizantino, quando esse império cai e é dominado pelos turcos muçulmanos, ou seja, pelos turcos otomanos, os portugueses, os espanhóis vão revigorar a ideia de que eles têm que ir para o Oriente, mais ainda, espalhar a fé cristã, dominar as rotas comerciais, a nobreza tinha interesses aí de terras, os reis mercantilistas e absolutistas queriam acumular poder e riqueza, então eles vão fazer de tudo para incentivar essas rotas para chegar lá nas Índias, e aí esse ideal cruzadista ele é revigorado. Eu, cristão, tenho que ir para as Índias e quem sabe até chegar lá na Terra Santa, em Jerusalém. É um caminho um pouquinho mais complicado, mas é uma motivação a mais para que eu faça uma expansão europeia marítima. E por fim, inovações técnicas náuticas, instrumentos que serão aprimorados aí e os navegadores terão uma força a mais, uma motivação a mais para que tenham boas rotas, bons comércios, boas explorações, enfim. Tudo isso é o que você viu na aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção. Diga tchau.